Cara, o Rick Sanchez definitivamente não tem o mesmo corpo daquele que a gente conheceu lá nas primeiras temporadas. Do decorrer da série, a gente vê ele trocar de corpo várias vezes, principalmente na terceira temporada, no primeiro episódio, em que ele troca várias vezes de corpo, no episódio do Rickzinho, onde a gente vê pela primeira vez a Operação Fênix, e também no episódio do Rick Tóxico. Além disso, sabemos que o nosso Rickzão tem várias modificações e melhorias no seu corpo. O cara é basicamente um ciborgue, ou como ele mesmo diz, um inspetor bugiganga. Então hoje eu trouxe pra vocês as 10 modificações mais estranhas no corpo do Rick já apresentadas na série. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o Rick se considera praticamente um deus, né? E em suas várias formações corporais, ele mostrou algumas modificações tecnológicas que ele fez em seu corpo humano básico. O que nos leva a perguntar o quanto do corpo do Rick ainda é humano. Bora falar disso já já, agora eu quero fazer um convite. Se é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo, mano. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força pro canal e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se inscreve aí. Dissuasão. Você lembra do último episódio da terceira temporada, onde o Rick enfrenta um dos seus maiores vilões, por assim dizer, o presidente dos Estados Unidos? Pois é, no momento em que eles estão lá na sala oval, discutindo porque o Rick quer que o presidente tire a selfie que o Morty tinha pedido, depois deles terem salvado ali os Estados Unidos, nós vemos duas modificações de corpo do Rick. E a primeira é a dissuasão. Pois é, cara, e um dos seguranças do presidente sentiu na pele o que significa essa melhoria aí no corpo do Rick, porque ele simplesmente toca nele e tem uma morte instantânea, como o Rick avisou que aconteceria. Logicamente que é um equipamento que precisa ser ativado de alguma forma para que ele não mate todo mundo que encosta nele. Mas é lógico que o Rick é um cara preparado, ele foi enfrentar o presidente, ele sabia o que ele ia encarar. Escudos. Também nesse episódio com o presidente, mas em vários outros episódios, inclusive no último da quinta temporada, quando ele enfrenta o Evil Morty, a gente vê que o Rick tem vários escudos e campos de força, né, ativados no entorno do seu corpo, no entorno de quem ele quer proteger. E mano, a gente já viu esses escudos protegerem eles de mísseis, balas, revólveres, até de armadilhas. Difícil dizer se isso é uma modificação do corpo, mas como geralmente a gente vê o Rick ativar essas coisas tocando em alguma parte do corpo dele, é bem provável que esses escudos também sejam uma parte fixa dessas alterações que o Rick fez no seu corpo. Nanofiber defense mesh. Malha de defesa de nanofibra. Lá no episódio dos Justiceiros, lá da terceira temporada, a gente vê que ele pega o Rick pelo pescoço em determinado momento e o Rick alerta ele que a sua epiderme está coberta com uma malha de defesa de nanofibras. Pouco antes daquela parada azul causar uma espécie de explosão ali e afastar o Rails de perto do Rick. Mais uma modificação de corpo que o Rick usa para se proteger com uma espécie de escudo, né? Ou seja, para toque e briga na porrada mesmo. Só que a diferença é que esse causa esse dano de contra-ataque na pessoa que tocou no Rick. Escudo de coração. Mano, essa é uma das modificações mais bizarras que o Rick tem, e ela aparece lá naquele episódio em que ele está lutando contra o Pessoa Pássaro, que agora na verdade é o Pessoa Fênix, né, o Phoenix Person, que tinha sido revivido como arma pela Federação. Você lembra desse rolê, né? Então, em determinado momento, o Rick tá tomando um pau dele e ele usa uma espécie de broca ali para furar o coração do Rick. E quando ele acerta uma ou duas vezes, aparece uma proteção de metal ali no entorno todo do coração do Rick, defendendo ele de danos maiores. Essa é uma modificação bem mais física mesmo, diferente daquelas outras nanomodificações ou escudos virtuais que ele usa, mas que é muito efetiva. A pergunta é como que ele conseguiu instalar aquilo ali, né? Mas vindo do nosso Rickzão, arma de feixe de luz no antebraço. Lembra do primeiro episódio da quinta temporada? Um dos melhores episódios já feitos aí, em que o Morty vai indo para aquele portal para buscar o vinho e causa todos aqueles problemas de várias gerações lá naquela realidade Nárnia. Então quando o Rick é puxado para lá, para ajudar também o Morty e a Jéssica naquela situação futurística lá, em que tem aquelas aves cyberpunk, naquela realidade toda robótica, o Rick puxa a manga e sai do antebraço dele uma arma que solta um feixe de luz muito forte. Só que como aquela civilização é avançada, ela acaba
voltando num contra-ataque para ele e puxa ali várias tecnologias da perna, do braço, do estômago dele. Infelizmente a gente não consegue saber o que elas poderiam fazer, o que ele é capaz de reproduzir ainda. Arma no antebraço com o olho que vira alvo. Cara, você lembra do episódio The Whirly Dirly Conspiracy? Aquele daquela montanha russa, daquela aventura do Jerry com o Rick na terceira temporada? Pouco depois deles passarem no buraco de minhoca e se misturarem todo naquela que é uma das cenas mais bizarras de Rick and Morty, o Rick em um momento aponta o seu braço para o inimigo e sai dali uma arma toda robótica do seu antebraço, porém com apenas um negócio que gruda e puxa a arma do inimigo para ele. E nesse momento o olho dele também vira ali, simulando uma mira. É um dos momentos em que o Rick mais parece realmente com um ciborgue na série. Um buraco gigante na barriga. Cara, isso aqui é muito estranho. O episódio 5 da quinta temporada, que mostrou ali aqueles monstros que vêm do inferno, baseado lá no Hellraiser, e que o Rick acaba usando o Jerry pra pagar uma dívida que ele tem com esses demônios. Em certo momento o Jerry é levado pro inferno e o Rick e a Beth vão buscar ele. Só que eles vão com fantasias do universo de Hellraiser e o Rick tá ali com um peixe-espada passado no meio do seu corpo. É lógico que é fantasia, a gente imagina que de um lado é uma parte e do outro é do outro, mas em determinado momento no episódio a gente vê o Rick sem o peixe e realmente tem aquele buracão ali inexplicável no meio da barriga dele. Doideira, né? Tá curtindo? Então já solta aí nos comentários qual que é a parte que você achou mais estranha até agora dessas modificações do Rick. Vamos continuar. Armas de braços inteiros e blasters traseiros. É, mano, um dos episódios mais traumáticos aí pro Morty, o 9º da quinta temporada, em que o Rick acaba trocando ele por 2 corvos e vivendo todas aquelas aventuras acerca da empatia e de se tornar o homem corvo, trouxeram também uma modificação incrível pro corpo do Rick. Nesse episódio ele apresenta várias armas saindo ao mesmo tempo do corpo dele no momento em que ele tem que enfrentar os corvos. Então sai armas ali dos braços, dos ombros e das costas dele, lança mísseis e armas bem potentes aparentemente. Então é uma das modificações mais consistentes que a gente já viu aí do corpo do Rick, que parece que cada vez mais tem adicionado esses gadgets ao seu corpo. Dedo de chave de fenda. Pois é, mano, aqui também vem uma das modificações que eu achei mais estranhas e divertidas, porque ele mostra ali no último episódio da quinta temporada que ele tem ferramentas, que ele consegue fazer ferramentas sair de seus dedos. E ele ainda faz uma referência que deixa claro de onde vem essas modificações dele. Ele diz que, basicamente eu sou o Inspetor Bugiganga. Cara, você sabe quem é o Inspetor Bugiganga? Esse personagem é muito famoso de uma animação de 1982 dos Estados Unidos, onde um inspetor de polícia acaba sofrendo um acidente e se tornando o chamado Inspetor Bugiganga, com esses gadgets e ferramentas instalados no corpo, basicamente da mesma forma que o Rick. Eu acho que teve até uma versão em live action dessa série que eu assistia quando era criança, que era bem massa. Outra referência que o Rick faz a isso no decorrer da série é quando ele fala, vamos lá no esqui do Rick. Esse esqui também é uma referência ao esqui lá do Inspetor Bugiganga. Braço de extensão. Essa é mais uma das referências ao Inspetor Bugiganga e também uma das modificações ali que o Rick já usou mais de uma vez na série. No episódio final da série, lá no Season Finale 5, quando eles estão na mesa com o Evil Morty e ele pega lá a mente dele escaneada naquele equipamento que o Evil Morty está segurando, usando essa extensão de braços. E também no episódio do tanque de ácido, quando ele e o Morty estão lá e o cara solta aquele ratinho, ele tenta pegar o ratinho uma hora que ele tá saindo e ele estende os seus braços para trazer ele de volta. E cara, os braços e pernas do Rick são basicamente mecânicos, né? Mais do que orgânicos, por tudo que a gente já viu aí. Lá no episódio também do ABC da Beth, naquele momento que ele perde o braço e coloca ali uma máquina para repor o braço dele. De novo lá no episódio 5 da terceira temporada, o Whirly Dirly Conspiracy, quando eles estão passando naquela alfândega interdimensional e o guarda lá diz que o Rick na verdade tem muitas partes cibernéticas. E como vocês podem ver ali, tem várias partes nos braços, nos órgãos e nas pernas do Rick que são sim cibernéticas, mecânicas, alterações tecnológicas. Então, cara, lembrando mais uma vez, o Rick fez durante a série várias alterações no seu corpo, mas ele acabou mudando de corpo muitas vezes. Então é por isso que antes da terceira temporada, onde a gente vê essas mudanças de corpo, a gente não via muitos desses gadgets e dessas alterações nos braços e nas pernas do Rick. É porque quando ele começou a mudar de corpo, ele foi fazendo alterações nesses corpos novos dele.
Enfim, galera, é isso, foram essas as partes de modificações tecnológicas e cibernéticas que eu encontrei aí nos episódios de Rick and Morty. Se você lembrar de mais alguma, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre os poderes e sobre as coisas que o Rick é capaz de fazer no seu corpo e também para proteger aqueles próximos a ele. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, convidá-los a conhecer as minhas redes sociais e me seguir lá no Instagram e no Twitter também, pra gente conhecer um pouquinho mais da vida do outro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever também no canal, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.